Olá, muito boa noite, amigas e amigos internautas, espíritas e não espíritas. A todos que passam a partir deste momento a nos acompanhar, desejo que a paz e a bênção do Cristo Jesus e dos amigos espirituais nos envolvam sempre. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2023, estamos dando então início a mais um programa Espiritismo e Vida da cidade de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, com a nossa série do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, obra esta pelo nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, onde estaremos encerrando aqui o último item do capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, o item 15. Mas antes de desdobrarmos aqui o nosso estudo, as nossas reflexões desta noite, gostaria de enviar aqui minhas saudações e fraternos abraços aos colaboradores amigos de sempre, a Daniela Madei, Marcos Cuba, e o nosso querido e estimado coordenador Davi Ascenso, todos eles aí da cidade de Pindamonhangaba, ao César Sátiro também, de Sherbrooke, no Canadá, e a nossa mais recente aquisição do programa, Débora Rodrigues, de Bocaiúva, do interior de Minas Gerais, que estará aí conosco a partir do próximo mês de março, como mais uma integrante do nosso grupo. Então seja bem-vinda, Débora. E finalmente ao Mário Mazei, de Ubatuba, que por imperativos particulares, como bem lembrou no programa anterior, o amigo Davi, ele estará então se desligando do programa, mas fica aí os nossos agradecimentos pelo tempo que esteve aí participando conosco. Desejando a você boa sorte e também muitas felicidades, Mário. Então vamos para o nosso estudo dessa noite. Quando nós ali, nesse item, encontramos o espírito de Lamennais, ele, que quando encarnado, ele foi um padre, ele foi um filósofo, escritor e político francês, conhecido muito no movimento espírita por sua contribuição em espírito nas obras básicas da codificação do espiritismo, por Allan Kardec. Então ele inicia neste item, o último desta noite, perguntando se nós devemos expor a nossa vida por um malfeitor. Lógico, se tivéssemos que responder de chofre ou de imediato, ou por um simples impulso natural de nossas emoções e sentimentos que emergem e se afloram de nosso primitivismo animal e das nossas tendências inferiores, a resposta certamente seria não. Seria não. Pois convenhamos, meus amigos, convenhamos. Não podemos ser hipócritas, a tal ponto, afirmando que devotaríamos nossa vida por um criminoso de corpo e alma, se entregando totalmente a ele, integralmente. Não nos faremos essa entrega de forma nenhuma, mas que fique bem claro, estamos falando nas condições atuais evolutivas que ainda estagiamos, num mundo onde ainda não podemos nem mesmo confiar em nossa sombra. Pois realmente nós sabemos ser muito difícil imaginar ou até mesmo realizar um ato desta natureza, sabendo de antemão que aquele por quem nós arriscaríamos nossa vida, ele poderia nos prejudicar e praticar novos crimes quando lhe dessemos as costas, não é? Então ninguém está pedindo a santidade, a santificação da noite para o dia, ainda mais se tratando com relação àqueles
cujo amor e afeto eles não tocam em nossos corações da mesma forma que por um amigo ou um familiar querido. E como a natureza não pode dar saltos, uma frase até popularizada pelo naturalista britânico Charles Darwin, agitam-se ainda dentro de nosso ser um império das mais grotescas, das mais gritantes mazelas da barbárie humana, dos indícios e resquícios dominantes de ações violentas de nosso pretérito reencarnatório, como de revolta, de vingança, não é? Que nós passamos a nutrir pelo nosso próximo. É dessa forma, ainda no estágio que estamos, é assim. Damos lampejos de melhora, mas ainda não conseguimos nos libertar nem nos liberar de tudo isso. Então, desta forma, por não conseguirmos, ou a menos realizar o mínimo desse esforço possível para refrearmos, ou domar nossos ímpetos mais selvagens, desequilibrados, nos entregamos cegamente à sanha do ódio. A sanha do ódio. Desejando que incessantemente que o mal então recaia com toda a sua força sobre aquele malfeitor. É quando então o Espírito de Lamennais, no item deste capítulo, ele nos coloca uma situação em que qualquer um de nós poderia passar ou até vivenciar. Ele coloca assim, segundo está lá no Evangelho: acha-se em perigo de morte um homem, e para salvá-lo um outro precisará expor a sua vida. No entanto, sabe que este homem é um malfeitor ou um criminoso, como queiramos, e que se ele escapar, ele poderá cometer novos crimes. E veja, Lamennais ele coloca a seguinte questão: deve-se, portanto, o segundo homem arriscar-se para o salvar? Ou seja, será que nós nos colocaríamos para salvar a vida de um criminoso, estando ele em perigo? O que vocês acham? Então, de maneira prática e objetiva, então qual seria então a nossa atitude e reação frente a um malfeitor que porventura estivesse correndo risco de vida? Ainda mais quando detemos o conhecimento doutrinário de homens de bem, que será cobrado daquele que muito recebeu, não é? Está lá no Evangelho também. Nos ensina o Mestre. Então é complicado ainda, mais nessa situação. Será então que diante de uma circunstância qualquer, ao vermos um criminoso em perigo de vida, nós teríamos coragem suficiente suficiente, força moral para o salvar? Vamos nos colocar por momento numa situação assim. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui. Você está numa casa de sítio, uma chácara que seja sua, ou você foi convidado aí. E aí percebe, em dado momento, que um ladrão a invadiu para roubá-la. E nisto, o malfeitor ele sai correndo, assustado, em direção ao rio, tentando a fuga. E sem saber nadar, ele começa a se afogar. Vamos lá. Opção 1. Sabendo nadar ou não, você pularia a si mesmo neste rio para tentar salvá-lo? Vamos dar agora a opção 2. Ou você deixaria morrer afogado este infeliz, dizendo que se lasque, está tendo o que merece? Qual dessas duas opções? Então, como nos esclarece Lamennais, o espírito de Lamennais, esta é uma questão muito grave. Muito grave. E que naturalmente se pode apresentar ao espírito. São as palavras dele. Portanto, de acordo com o seu adiantamento moral, como ele nos ensina, ele assim então nos responde sobre o fato de sabermos se devemos expor a nossa vida, mesmo que seja por um malfeitor. E continua ele afirmando que o devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Então é quando ele nos alerta sobre o verdadeiro pensamento e correto comportamento que o cristão deveria adotar. Ainda estamos distantes disso. Mas já estamos o quê?
ensaiando, dando os primeiros passos, é aos poucos. Então, é para, repetindo, pensar, analisar. Quando aqui temos o Espiritismo a nos esclarecer, julgais que será somente a morte que em tal caso ajudará a se livrar da presença de um desgraçado, de um infeliz desse, como nos diz ali o Espírito Lamenais. Então, como nos ensina Allan Kardec, um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos, a morte jamais nos torna livres, imunes dos nossos inimigos, dos nossos malfeitores, aqueles cujos espíritos vingativos irão perseguir muitas vezes com seu ódio, além túmulo. Então, aí as obsessões, né? Tantas aí que as pessoas aí se dão por problemas psiquiátricos, que são obsessões. Não estamos falando que tem os psiquiatras, mas as obsessões são um fator preponderante nesses casos. Aqueles, então, contra os quais guardam, então, rancor, que ficam ali tenazes com a sua influência. Onde decorre, né, aquele errôneo provérbio, né, que se diz: morto o animal, morto o veneno. Né, isto quando aplicado ao homem, e não ao espírito que é imortal, que sobrevive à matéria densa. Esta casca perecível que servirá de transformação no laboratório terreno. Portanto, nós precisamos aprender ainda a transcender, aprimorar um pouco mais as nossas visões espirituais, além deste campo físico que estagiamos. Entendendo que aqueles que nos fazem mal, nos prejudicam, eles possuem o maior e mais longo caminho de expiação, de reparação, provas e aprendizado. Hoje, logicamente, um pouquinho melhorado que estamos, nós já não roubamos, não matamos, né? Não cometemos mais crimes atrozes como outrora, mas temos ainda, meus irmãos, temos uma proporcionalidade de falhas e imperfeições a corrigir que continuamos a cometer. Porque somos igualmente passíveis de erros e censuras, imputáveis não somente pelo que fazemos através de nossas mãos, mas também pelo que pensamos, pelo que falamos. É exatamente isso. As ações corporificam tudo isso. Por isso que quando sofremos algum prejuízo, seja moral ou físico, nós desejamos o que? O revide para aquela pessoa. Que aquele a quem nos prejudicou pague com a mesma moeda. Né? Então, lógico que não podemos deixar de levar em conta o sentimento de indignação, impunidade, raiva, revolta que nos assalta e domina por momento. Porque isso faz parte de nós seres humanos. É intrínseco ainda. Aquele que se diz: não, eu não guardo ódio de ninguém. Até tem aqueles, mas temos assim, no curto período, aquela explosão, aquela raiva. Não vamos generalizar. Vamos dizer assim, que tem aqueles que já têm um domínio sobre si, mas são poucos. São poucos. Porque a Terra é uma escola de aprendizado, senão seria o contrário. Se fosse para poder aqui ter espíritos perfeitos, não seria mundo de provas e expiações, concordam? Então, como dizemos, faz parte, né, deste processo nosso, seres humanos, de crescimento lento, gradativo, pois ninguém poderá esperar ou exigir de cada um de nós a santificação da noite para o dia. Que saiamos pelo mundo afora, relevando o mal, sem parcimônia, abençoando as coisas erradas, sem um consenso justo.
nos expondo ali de peito aberto, como falamos, a um criminoso de olhos fechados. Não é isso. Mas o que precisamos recordar, meus amigos, o que precisamos recordar para a nossa própria evolução, é aquela clara recomendação de Jesus, norteada de profunda coerência ao nos afirmar que não precisamos alimentar, lógico, um terno amor, nem um profundo e apaixonante sentimento pelos nossos desafetos, nem pelos nossos malfeitores. Não precisamos, de modo que a gente necessite depositar numa extremada confiança. Nem daria. Mas, sim, aquela singela e sublime exortação, como nos ensinou Jesus, em nos tornar homens melhores e de bem, conforme a expressão belíssima do querido mestre a São Mateus no seu Evangelho, que diz ali na passagem, né, na narrativa assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ouviste o que foi dito, amarás também ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E Jesus sempre dizendo, né? Eu, porém, vos digo, meus irmãos, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. É fácil? Não é, mas é um exercício que precisamos nos submeter se quisermos buscar a companhia de amigos queridos em outros mundos mais felizes, palmilhar estradas mais floridas, mais belas, mais sublimes. Temos uma longa jornada ainda. Bem, muito nós sabemos também que ao longo de sua vida, Chico Xavier sempre ele se vestiu, né, de maneira simples, sem dar muita importância às coisas de valor material. Mesmo porque, né, com a família numerosa que ele tinha e com poucos recursos financeiros, a prioridade dele era o que? A alimentação e não a vestimenta. Então houve uma época, quando ainda ele era jovem e morava em Pedro Leopoldo, Chico possuía apenas dois ternos. Um para uso diário e outro de reserva. Ele que guardava, né? E isso acabou se tornando uma verdadeira história de pedagogia criminal de grande valor aplicada pelo médium a um irmão transviado que havia furtado, né, o seu único terno de reserva. Então conta-se que certa vez, né, o Chico ele enfrentava materialmente momentos críticos, difíceis, quando então um ladrão entrou em seu quarto, roubando-lhe o único terno que possuía de reserva. Então ele ficou aflito, mas não desesperado. E seus irmãos, sabendo do acontecido, então combinaram com ele uma armadilha, né, para pegar o ladrão, certos de que ele ali voltaria, né, para a cena do crime. Pois bem, então fizeram o quê? Fizeram uma trouxa de roupas, né, e a colocaram ali na janela do seu quarto, bem à vista, um chamariz para o ladrão. E Chico então ofereceu-se então, para ficar, né, de guarda, de sentinela, né, sabendo de que os irmãos seriam capazes de fazer se pegasse aquele infeliz ladrão, né? Então tudo combinado. Ele ficou de vigia por algumas noites. Quando menos se esperava, viu alguém entrar no seu quintal. Então dirigiu-se até a janela e ali, meio que na surdina, o ladrão pegou aquela trouxa e levou-a. Pegou a trouxa e levou embora.
Aí Chico deixou passar alguns minutos e deu o alarme. E os seus irmãos, então, naturalmente ali, né, se levantaram apressadamente, desculpa, e apressadamente, então, eles procuraram e não encontraram ali o ladrão. Então, um dos irmãos dele lhe perguntou: Chico, como você deixou o ladrão fugir? Aí ele lhe respondeu: estava cansado e dormi. Eu, quando acordei, a trouxa já não estava na janela. Era a conversa fiada do Chico, né? Porque vocês vão entender. Era a conversa fiada. Então, seus irmãos ficaram muito bravos, né? Dizendo que ele não teriam pena dele. Eles não teriam pena do Chico. Que ele, então, iria andar dali por diante com um terno somente, até que, de tão sujo, pudesse, então, apodrecer no seu corpo. Tá? E ali não se falou mais do assunto. Né? Esqueceram. Então, quando uma certa tarde, quando o Chico voltava da charrete, de charrete da fazenda Modelo, onde ele trabalhava, teve um momento quando alguém o abordou ali, implorando, né? Parando ele no momento, dizendo: irmão Chico, pare, por favor, eu desejo lhe pedir perdão. Aí o Chico pergunta, né? Sem entender, perdão de quê, meu irmão? E o homem então passa a explicar: fui eu quem lhe roubou as roupas. E quando fui... Aí ele começou a explicar. E quando fui verificar, Chico, o que tinha na trouxa, encontrei o seu bilhete que me tocou o coração, dizendo assim que vá com Deus. Vá com Deus. E até hoje, Chico, eu sinto que estou com Deus e Deus está comigo e não posso roubar mais. Então o Chico lhe deu um comovido abraço naquele irmão, perdoou-lhe a falta e, satisfeito por vê-lo reformado, tornou a dizer: vá com Deus, meu irmão. Pois bem, que benefício maravilhoso, né? Prestou Chico. Como sempre, né? Chico, sempre nas suas andanças, seus causos, aquele homem, no caso, desventurado, infeliz, malfeitor, onde ali com um simples bilhete ele transformou a sua vida, reintegrando-o no caminho de Deus que havia perdido, esquecido ou mesmo não conhecia. De certo que Chico não salvou a vida dele materialmente, como um homem que está se afogando, né? Que o havia prejudicado, né? De forma a expor a sua vida, mas ele o salvou externando através de um recado amoroso de perdão, que foi o bilhete. Então, o exemplo daquele simples pedaço de papel, vá com Deus, pode representar muito pouco, ainda para aqueles que não conseguem compreender nem apreender o sublime magnetismo pela forma como foi escrito aquela frase. Chico tinha muito disso. Então, sobre isto, eu recordo também de uma outra história que descreve bem sobre essa força que possuímos nas palavras, da energia e da capacidade amorosa de podermos salvar a vida do malfeitor, não somente a do corpo, mas sobretudo de sua alma. Vejamos, nós estamos aqui, se nós colocaríamos a nossa vida para salvar a de um malfeitor. Mas estou indo mais além, estou tentando aqui dizer que nós, por nossas ações, atitudes, palavras, uma ajuda no sentido moral, nós podemos demover essa pessoa de se chafurdar numa situação ainda pior. Salvá-la espiritualmente, que é muito mais, que representa mais ainda do que o próprio corpo. Mas está tudo no nosso contexto do estudo. Então essa história, pessoal, que eu vou contar agora, ela se encontra num livro chamado Crônicas e Comentários de Aureliano Alves Neto, onde o professor Charles Mendonça, ali ele relata um fato real de uma senhora idosa, católica, né, que era praticante, e que morava em Recife, capital do estado de Pernambuco,
onde ela tinha até por hábito, todas as noites, antes de se deitar, fazer as suas orações sempre sentadinha ali numa cadeira de balanço próximo à janela do seu apartamento, que por sinal era muito baixa e fácil, né, de ser invadida por um malfeitor. Portanto, numa certa noite, né, ela se esquecendo de fechar a janela, ela acabou sendo traída ali por um cocheiro enquanto ela orava, fazia suas orações, né, noturnas. Quando de repente um vulto adentra o seu quarto. E era quem? Justamente um marginal, um malfeitor, que seminu com uma faca peixeira sobre a cintura, ele permaneceu indeciso por alguns instantes, olhando, ou seja lá, contemplando a sua maneira para aquela criatura indefesa ali que escolhera como vítima. E ao despertar e deparando-se frente a frente com aquele estranho visitante noturno, né, como de sobressalto, aquela bondosa senhora exclamou com grande ternura nas palavras: "E agora, meu filho?" Preste bem atenção. "E agora, meu filho?" Quando o inusitado e inesperado desfecho então acontece, ele fala assim para aquela senhora: "E agora, minha senhora, nada irá acontecer. Sabe por quê? Porque essa é a primeira vez na minha vida que alguém me chama de meu filho." Moral da história. Certamente este personagem tratava-se aqui de um órfão, né, de pais vivos, um desajustado entre muitos aí no meio social, talvez por culpa da própria sociedade. Mas vejamos, aquele meu filho que foi pronunciada pelaquela senhora, não foi uma forma qualquer de dizer, não. Mas sim foi uma expressão mágica que atingiu e penetrou fundo. Tocou nos escaninhos da aridez daquele coração carente, plantando nele a semente da solidariedade e do amor fraternal. Com efeito, quem poderá garantir que o arrependimento não tocará jamais o coração de um malfeitor? Quem pode garantir isso? Porque geralmente no calor de nossas emoções, nós dizemos, não é isso? Essa pessoa não tem conserto, para esse tipo de pessoa só pena de morte mesmo. É uma escória da sociedade que precisa ser eliminada. É aquilo, né? No calor da emoção natural de nossa própria evolução, falamos. Dizemos ou não dizemos, meus amigos? Não é que somos espíritas só, não. Fora da igreja ou fora do espiritismo, não é que irá ter fora da igreja, né, ou do espiritismo, não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Não importa se você pertence ou essa aquela denominação religiosa, não é o nome que leva, que pertence, que você estará protegido, salvo, o seu espírito diante de Deus. Não, mas é o que nós praticamos. Então vamos lá. Agora isso não significa que, como dizemos aí, espíritas, que dizemos ser, que eu pelo menos diz assim, eu sou espírita, mas preciso ser espírita. É diferente. Então, assim como espírita, como católicos, evangélicos, budistas ou protestantes, seja qual for a denominação, isso não significa que deixaremos de sentir ou ter sentimentos de indignação, raiva, aversão ou de repúdio por atitudes erradas e vis de homens perversos. Senão nós seríamos máquinas, objetos frios que não se
movesse a nada, né? Nada que ocorresse, ficaríamos ali inertes. E somos almas que têm sentimentos. Então tudo isso que experimentamos chega a ser uma reação natural, própria pelas injustiças que vivenciamos. Ninguém que se afirma ser honesto, veja bem, digno, justo, aprovaria o contrário. Agora o problema, meus irmãos, o problema é que é a forma e o tempo que muito despendemos com essas nocivas e negativas forças, com essas energias que são negativas. Não foi Jesus quem disse que deixaria 99 ovelhas de seu rebanho para salvar aquela que estivesse perdida ou transviada? Por que então não procurarmos, ao menos, imitar a Jesus, ainda que isto nos custe muito esforço, dedicação e renúncia? Por que não imitar Jesus? Porque é através do seu exemplo que devemos crescer. Não é? Lógico que não podemos ser imprudentes a ponto de expor nossas vidas para salvar um criminoso sem um prévio exame, sem antes traçar ou delinear um plano de ação que seja consciente e correto. Por que digo isto? Vamos lembrar ali do malfeitor que narramos há pouco, né? Onde ele começou a se afogar no rio após ter roubado aquele sítio. Mesmo você não sabendo nadar, pularia no rio assim mesmo para salvá-lo? Ou pensaria numa outra alternativa para socorrê-lo? O que vocês me diriam? Então, conforme nos colocou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, uma outra obra da sua codificação, preservar e lutar pela própria vida é da lei natural. É um direito que nos foi outorgado através da lei de conservação, como o próprio codificador ali trata no capítulo 5º das leis morais. Mas como bem ensinaram os amigos espirituais ao mestre Lyonês, todos os seres vivos o possuem num grau qualquer de inteligência, numa cota qualquer. Porém, quando ele nos afirma os espíritos, nuns é puramente maquinal, noutros é raciocinado. Então, por isso, concordamos, né, com as sábias palavras do espírito amigo André Luiz, quando ali no livro Conduta Espírita, psicografada pelo médium Chico Xavier, ele nos afirma assim, que a caridade não dispensa a prudência. Precisamos sim ser caridosos, mas precisamos ser prudentes. Porque uma coisa se liga a outra, aí já estamos o quê? Preservando a nossa vida também. Pelas próprias condições que a lei de conservação nos coloca. E como continua afirmando ali o espírito de Lamennais, por suas instruções na pauta do estudo de hoje, ele fala assim: é talvez a toda a sua vida passada que está em jogo. Está em jogo. Imaginai com efeito que nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de sua vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou mesmo antes, esse se ergue diante dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o, a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o porquanto, salvando-o. Obedecei a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Então, se nós temos condições, como diz Lamennais, de salvar alguém que está em perigo, utilizando dos recursos que ali dispomos, vamos fazer. Ninguém precisa ser um herói, não estamos pedindo, mas usar com prudência, com análise,
mas já pensando em exercitar o quê? A caridade com o nosso criminoso. É um outro capítulo, né? Desse mesmo caridade com o criminoso. Né? É do outro capítulo, aliás. Então, essa extraordinária instrução aí ditada por Lamennais em Paris, no ano de 1862, mostra-nos o tanto com que este nosso Deus maravilhoso nos ama. Sem fazer distinção dos vossos filhos, não deixando faltar chuva e sol sobre os justos e injustos, esperando-nos no seu paternal carinho e paciência, como muitas vezes nos ensinou Jesus sobre o retorno do filho pródigo e da ovelha tresmalhada, onde este Pai de amor, justiça e misericórdia sabe que todos nós, cedo ou tarde, nós chegaremos um dia até a sua majestosa presença, por fruto e mérito de nossos esforços, dedicação e renúncia. Seja aprendendo, meus irmãos, pelas brandícias do amor, seja através do ritual da dor, procurando sempre respeitar e praticar suas leis universais que regem a todos os seres de sua criação. Conta-se que o grande e dedicado trabalhador, escritor e também palestrante espírita Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? Como ele foi muito conhecido no meio espírita, quando jovem ele possuía uma musculatura bem definida, né? Era muito forte, ele tinha muito orgulho daquilo, né? Daquela postura dele. Ele medindo ali, né? Quase 1,90 m de altura. E que costumava sempre dizer, né? Segundo ele, né? Postando-se diante do espelho, ao se chamar assim de Tarzan. Ele gritava, ó, o Tarzan, aqui tá o Tarzan, o rei da selva, né? Todo cheio de si. Pois bem. Foi quando então, durante uma palestra, né, que ele assistia em sua cidade, não ele dando, ele assistindo, começou a sentir fortes dores nos joelhos e nos tornozelos. E o palestrante ali da noite, por um momento, ele parou. Né? Ele parou de falar. E, estando ali claramente mediunizado, o palestrante, ele mudou o tom do discurso em forma grave, dizendo assim, olha, eu vim trazer hoje aqui um recado para o Tarzan. Eu vim trazer aqui um recado para o Tarzan. E Jerônimo, logo, né, ele se identificando com a mensagem, então ele escutou o ansioso, né? Opa, estão falando de mim, né? É eu. Aí então aquele orador ali falou para ele assim, Tarzan, se agarre no cipó da fé e da esperança, porque a selva do sofrimento vai começar. Se agarre no cipó da fé e da esperança, porque a selva do sofrimento vai começar. A gente sabe, né, que a vida de Jerônimo foi pautada com muitas dificuldades. Ele que, mesmo com as suas limitações, ele continuou pregando, levando o ensinamento do Espiritismo sem nenhuma reclamação. Então, foi uma forma, né, que ele cumpriu à risca aí o que foi determinado naquelas palavras. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a nossa tarefa é sermos e nos postar como sendo um Tarzan também de Deus. Longe, né? Longe, é claro, de nos compararmos à força, à devoção e coragem de um Jerônimo, né? Um pequenininho perto dele. Mas somos aprendizes desta vida, em curso, e nos colocamos nessas oportunidades de adentrarmos as selvas das dificuldades, dos perigos iminentes, tantas vezes representadas pelas mentiras, pelas seduções, pelas dores, pelas lágrimas, criadas pela nossa própria incúria, outras vezes geradas por nossos inimigos de outras vidas, inimigos gratuitos aqui dessa vida presente.
Precisamos, então, meus irmãos, ou melhor, estamos passando do tempo de praticarmos a caridade na sua acepção mais ampla e mais difícil de todas, que é perdoar e exercer a fraternidade entre os inimigos, entre os nossos desafetos, fazendo o bem de alguma forma, mesmo sabendo que esses irmãos desventurados, eles são passíveis de cometerem novos crimes contra as leis de Deus e dos homens. Mas nunca desistirmos. Nunca transferir as nossas responsabilidades a ninguém quando cabe a nós percorrermos e nos aperfeiçoar. Então, desejando aqui a todos o meu boa noite, o meu agradecimento pela companhia agradável de todos os amigos internautas, por todos os amigos espíritas, não espíritas, e aí possamos na próxima semana estar aqui mais uma vez acompanhando este programa Espiritismo e Vida. Desejo a todos muita paz, muita alegria em seus corações. Fiquem com Deus.